hoje, a alegria vem pela manhã. Ah, meus irmãos, só Deus sabe como existem noites longas para nós que servimos ao Senhor. Eu peço que os irmãos orem. A igreja tem muitos problemas na terra, porque a gente vive na luz, e as trevas nunca se comportam bem, porque quando a luz chega, a treva é dissipada, o mal cai por terra. Então eu peço que os irmãos orem, porque eu estava ali orando, e uma pessoa passou por mim, e me deixou uma palavra: eu vou destruir a tua vida. Então assim, a gente tem noites complicadas. Então eu peço que os irmãos orem, porque o inimigo tenta de um lado, depois ele tenta do outro, ele vai tentando até achar um lugar. E a pessoa passou, bateu no meu ombro e só disse isso: eu vou destruir a sua vida. Então eu peço a ajuda dos irmãos em oração, porque diante de Deus, diante da minha família, eu não devo nada para ninguém. Mas o diabo tem tentado. Desde que a gente fez a reforma, o diabo tem tentado. Desde o acampamento, o diabo tem tentado. E ele não conseguiu. Mas de vez em quando ele acha pessoas para usar, para tentar denegrir a imagem da gente, tentar destruir a gente, tentar fazer mal, falar mal da gente. Mas o Senhor nos deu essa palavra, e nós vamos, porque nós cremos que a alegria ela vem pela manhã. Quantas pessoas a gente tem aqui que estão vivendo 20, 30 anos, 10 anos de noite? O tema aqui ele fala: a noite é o estresse, são as lutas, são as perseguições, aqueles dias difíceis que a gente passa com filho, passa com pais, passa com avós, passa com enteados, passa com esposa, passa com líderes passam com o pastor. A noite é isso. É esse momento de estresse, de preocupação que a gente vive, porque quando a gente está preocupado, parece que o tempo passa mais devagar, e daí a gente acaba sofrendo mais, e é angustiante a gente ter amor e compaixão, porque a gente passa pelo que o aflito e o angustiado está passando, porque isso é ser pequenos Cristo, isso é ser cristão. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas em nome de Jesus, que hoje a minha e a sua manhã raie, amanheça, para que a gente tenha paz. Já basta o Satanás, já basta esse governo, já basta esse povo da esquerda que relativizou a fé. A gente já falou sobre isso, das perseguições que estão tendo com relações à homofobia, o feminismo, um monte de coisa acontecendo, e tem pastores sendo processados por ministrar a palavra de Deus. E nós vivemos em um mundo que há liberdade de religião, e eu aceito e concordo plenamente. Eu acho que eu estou certo sendo evangélico. Mas quem não é evangélico tem que achar que está certo dentro da religião dele, ele está certo. Então nós precisamos, irmãos, entender que enquanto nós estivermos em Cristo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, por quê? Nós somos luz, e nós não somos a maioria, nós somos a grande minoria, É 9-1, se eu não me engano. É 8-1, né? A gente tem 9 bilhões de pessoas, nem 1 bilhão é crente. Então, para cada crente tem 8 filhos de Satanás querendo destruir as nossas vidas. Mas
A alegria vem pela manhã. O Salmo 30, o verso 5, a parte B, que é conhecidíssimo de todos nós: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quem vive uma noite difícil, e depois vem o refrigério, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, quando vem a resposta, quando vem um alívio, quando o Espírito Santo consegue mexer no nosso entendimento, e a gente perceber que a luta, que a perseguição é muito pequena. A gente está estudando aqui em 2 Coríntios, o quanto Paulo sofreu, a gente falou sobre isso semana passada, mas ele persistiu, ele insistiu, e no fim, o raiar do dia, quando estava chegando para ele, ele falou: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa está preparada para mim, e eu vou receber em nome de Jesus, porque ele permaneceu, ele viveu dias angustiantes. Eu não queria estar na pele dele, da pele dele provavelmente eu ia negar Cristo. Açoites, naufrágio, tentativas de morte, perseguição dentro da própria igreja, que ele foi o missionário que instituiu a igreja de Corinto, e ele recebeu Judas dentro da própria igreja, que ele foi o instrumento de Deus. Mas ele já conhecia esse salmo, ele era um judeu religioso, e ele conhecia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existem momentos em que tudo parece estar muito escuro, a gente não consegue, a gente quer ação, a gente quer agir. Pessoas como eu, ansiosas, têm uma dificuldade enorme de se controlar para já não resolver o que precisa ser resolvido. Então daí vem um texto desse, e o Senhor vem e fala com a gente, ele é tão gostoso, mas no começo ele dói, porque o choro pode durar uma noite, a alegria ela vem pela manhã, mas às vezes a noite é muito longa, e existem momentos. Quem aqui não passa por momentos de noite, de escuridão, de lutas, dificuldades, de todos os tipos? Não é fácil. Nessas noites escuras, a gente sente que a nossa oração parece que não está sendo ouvida, não está sendo respondida. Lágrimas escondidas, que às vezes a gente esconde dos familiares, para não machucar, para não abalar, para não entristecer as pessoas. Basta um em uma casa triste, não todos. E quem é de Cristo percebe que eu não posso chorar na frente de todo mundo, porque já basta um triste, já basta um apanhando, sendo açoitado, sendo apedrejado. E nós sofremos com isso, nós, homens e mulheres, pais de família, a gente sofre, porque às vezes a gente ouve e vê ingratidões. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, porque até no silêncio, que parece que machuca a gente, o silêncio de Deus parece que machuca a gente, mas quando Deus está em silêncio, a gente vai falar, a gente vai repetir essa frase lá embaixo: Ele está trabalhando em meu e em seu favor, como diz em Isaías 64:4. Deus vê tudo, isso já deveria ser um conforto. Deus viu aquele dia, e Deus viu quando seria a resposta, quase depois de uma semana. Mas até lá, mesmo aplicando fé, nós somos humanos, e daí a gente vê que parece que Deus não responde, Deus está em silêncio. Daí a gente reclama: Senhor, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Daí a gente joga na cara de Deus: eu sou dizimista, eu sou frequentador de todas as ferramentas da igreja. A gente sofre com os que sofrem, e a gente se alegra com os que se alegram quando a gente é convidado para se alegrar, porque normalmente nós, os crentes, somos convocados mais na tristeza e menos na alegria. Mas normal, não, mas espiritual, nós entendemos
as coisas espirituais e naturais, porque nós somos espirituais. Então nós precisamos, estas orações que parece que não tem resposta, Deus está trabalhando. Essas lágrimas que você esconde, que você às vezes chora por dentro e chora sozinho, Deus está contigo. Deus é o nosso socorro bem presente. Nós olhamos para o alto e sabemos que a nossa salvação vem do alto. A nossa salvação não vem dos horizontes, mas ela vem de forma vertical, e é no céu, o céu de Deus, do nosso Deus, que pode nos trazer paz, mesmo no silêncio, sem resposta na oração, mesmo das lágrimas, mesmo que você ora e não sente nada. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Nós encontramos pessoas na Bíblia, você já encontrou pessoas que às vezes chegam perto de você sorrindo. Depois de um pequeno período de tempo, aquela pessoa está desabafando e chorando as mágoas dela para você. Por que isso? Porque você tem uma luz em você, e essa luz se chama Jesus, e você não pode deixar ela apagar com um mimimi, com conversinha fiada, com disse-me-disse. Não, Jesus não deixou nenhum texto dizendo que a gente poderia ficar de frescurinha. Deus sempre deixou muito claro, e o texto de Salmo, esse verso é muito claro. Olha, você vai ter noites difíceis, mas descansa no poder do nome do meu filho, porque a alegria vai vir. Então nós precisamos, irmãos, estarmos sempre preparados, porque as pessoas não gostam, principalmente quando sabem que nós somos crentes, cristãos evangélicos. Eles já sabem da nossa fé, eles já sabem do nosso posicionamento, daí eles chegam sorrindo, de repente você fala uma frase e desmorona tudo. E daí aquelas lágrimas começam a encher os olhos das pessoas. Quando você menos espera, você é o conselheiro. Lembra? O príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte. Nós somos tudo isso, porque Ele habita em nós. Então tem pessoas que chegam sorrindo, mas por dentro estão destruídas. E nós precisamos ter a sensibilidade. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Nós nunca vamos estar no lugar errado com as pessoas erradas, se nós somos de Deus. Aonde você estiver, você é um pequeno Cristo. O ambiente, alguém naquele ambiente precisa de você. E nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar, porque o inimigo está esperando o nosso vacilo para nossa luz em Cristo apagar. E não pode apagar de maneira nenhuma. Uma noite de medo, de dúvidas, de cansaço e de dores, são noites que nós passamos. Quem que não passa por dias difíceis? Quem aqui que não sofreu durante uma madrugada? Por N razões. E daí de repente, não sei, acontece alguma coisa na nossa mente que o nosso problema, a nossa dor, a nossa angústia parece que diminuiu, ficou pequena. Aí a gente já para e às vezes pensa, nossa, eu estava estressando tanto com isso, eu estava sofrendo tanto com isso, mas não é tão grande assim. É porque o Espírito Santo já operou na sua vida. Aí a gente precisa ir para cima, a gente precisa resolver e não correr dos problemas. A gente precisa desabafar, a gente precisa se entregar, a gente precisa perdoar e liberar perdão. A gente precisa se amar de verdade, a gente precisa aprender a viver com as diferenças. Como que nós vamos entrar no céu com tantas diferenças mal resolvidas? Sendo que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Não tem como ter um corpo separado, já foi falado muitas vezes, de muitas formas diferentes, por muitos dos nossos ministros aqui. Não tem como um membro nosso sobreviver fora desse corpo. Não tem como. Então nós precisamos
Quando você sentir que alguém não está bem, abraça. A pessoa pode ser a maior tribulosa do mundo, mas ela está ali, porque você é luz, e ela precisa de luz, ela precisa da tua palavra, ela precisa da tua oração, do seu abraço, dos seus ouvidos, às vezes. A gente vê muito, eu acho que eu falei da semana passada, né, que o pastor comentou que a criança morreu, né, uma criança de 7 anos, e daí os pais falaram na igreja que foi maravilhoso, o pastor estando lá, trouxe tanta paz, trouxe conforto. Aí os irmãos da igreja foram perguntar para o casal, mas o que o pastor fez que trouxe tanta paz quando um filho de 7 anos estava no caixão? Ele só estava lá, ele só abraçou e chorou com a gente, ele não falou nada. Olha o poder que nós temos até de boca fechada. Quando a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes, porque nós estamos totalmente na dependência do Rei do Universo, e é difícil ficar na dependência dele. A gente quer resolver as coisas, mas não é possível. Essas noites mais longas não são exclusividade da nossa geração. Nós temos Davi sofreu e chorou. Davi tinha um pequeno problema com a sexualidade dele, extravagante. Ele não conseguiu ver uma mulher tomando banho, e como rei, como autoridade, fez a besteira, e depois pagou muito caro. Não só ele, os irmãos conhecem, filhos, estupro na família, situações as mais difíceis, noites difíceis com o nosso querido irmão rei Davi, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tentava evitar guardar mágoa, rancor. Ele percebeu que ele cometeu um erro, e ele, puxa, meu Deus, tem misericórdia, não retira de mim o teu espírito, fiz besteira, como que eu resolvo isso? E resolveu conforme a lei da semeadura. Sua família vai sofrer. Você quer cair na mão dos homens? Não, cair na mão dos homens eles matam. Eu prefiro cair nas tuas mãos, ó Deus. Sua família vai sofrer. E a gente conhece a história de a noite escura, as noites escuras que Davi passou. Jó, meu Deus, Jó. Essa igreja é pequena para o velório que aconteceu na vida de Jó. Se a gente colocar 10 caixões aqui, fica apertadinho. Jó enterrou os 10 filhos no mesmo dia. Você tem noção do que é isso? Eu morro de medo do meu filho morrer na balada. Um filho. E se ele morrer, eu preciso de muita graça para compreender que ele optou em sair debaixo da proteção de Deus, e que ele estava sujeito à lei da semeadura, a sair debaixo da segurança que só Deus pode promover para mim e para a sua vida. Jó sofreu demais. Além da morte dos filhos, ele ficou doente. Quando eu tive dengue, parecia um leproso no fim da dengue, que os meus pés ficaram em carne viva e começou a subir pelas pernas, eu entrei em pânico. Graças a Deus, eu e a Renata passamos os 15 dias, nós dois na cama, um olhando para o outro, e quando levantava, um olhava para o outro, vamos voltar a deitar, porque não dá para ficar de pé. Difícil, isso já foi doloroso. Senhor, eu sou teu servo, como que um mosquitinho desse me dá uma picada, pica minha esposa, e nós dois ficamos 15 dias de cama. Eu nunca fiquei 15 dias longe da igreja, e a gente teve que ficar 15 dias longe da igreja. Um mosquitinho de nada, Senhor. Por que o Senhor não me protegeu de... irmão, vocês não têm ideia. É por isso que Deus trata comigo sempre brincando com os meus sentimentos, ou com o meu sistema nervoso. Ele sempre brinca comigo. Noite difícil de Jó. Elias,
Elias, ele invocou Deus tão rápido e desceu fogo do céu. Ele humilhou 850 profetas de Baal e de Azera. Depois ele matou tudo. Vocês têm ideia do que é matar 850 homens? E depois, ameaçado pela dona Geza, a tal da Jezabel, ele se escondeu e falou: Deus, me leva, eu estou sozinho nesse mundo. E Deus falou: para, filho, não se acha não, pelo amor de Deus. Tem mais milhares de pessoas que não se dobraram a Baal aí não. Ixi, come e bebe, porque você tem gente para ungir, você tem reis para colocar eles em posição para aceitar esse chamado de reis e de profetas. Mas Elias teve um momento depressivo dele. Ele pediu a morte. Noites difíceis. Eu estou citando três irmãos amados, poderosos em Deus, ricos, famosos, autoridades, e tiveram noites escuras. Para todos esses exemplos e para nós existe uma verdade poderosa que foi liberada no passado e está sendo liberada agora em nome de Jesus. A sua manhã de alegria está chegando. Está chegando, irmã Marina, está chegando em nome de Jesus. Irmã Petrúcia, eu quero ver as famílias na igreja, eu amo ver as famílias juntas. Quando eu vejo um casal separadinho dentro da igreja, eu já dou uma chegada ali. O que está acontecendo? Porque vocês não estão sentados juntos? Casal que não senta junto é porque está brigado. É melhor ficar brigado sentado junto, aí vai mais gostoso. Pelo menos a gente fica menos triste, menos preocupado. Irmãos, em nome de Jesus, a sua manhã, o Deus já liberou essa palavra para todos nós. O que falta-nos é: Senhor, dá-nos mais fé para praticar aquilo que aumenta a nossa fé, que é a tua palavra. Meu Deus, hoje Deus está te lembrando mais uma vez: existe uma manhã preparada para você, mas se essa manhã ainda não aconteceu na sua vida, é porque Deus está trabalhando. Você precisa ser moldado, eu preciso ser moldado. Eu tenho centenas de defeitos, e todo mundo aqui sabe alguns deles, algumas dezenas deles. Mas glória a Deus que eu não estou sozinho. Daí eu pego a palavra de Elias: tem mais uma multidão lá embaixo que é igual a você. E o Senhor tem misericórdia de todos nós. Por isso nós estamos vivos. Por isso que mesmo a gente fazendo loucuras, às vezes tentando abalar a vida dos outros, às vezes tentando derrubar pessoas, às vezes invejando a vida de outras pessoas, às vezes cobiçando o que não é teu, mesmo assim o Senhor tem misericórdia de nós, porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque Ele nos ama, se nós estamos aqui é porque Ele nos chamou e está nos dando a oportunidade de cair na real, Não é assim que é o reino de Deus, não é só de noites. Gente, é gostoso ver a alegria das pessoas, é muito bom ver os irmãos prosperando. Gente, tem coisa boa que não dá para deixar de falar. Gente, eu fui orar lá na casa da Maria, e ela e o Daniel compraram pizza. Jesus, tem misericórdia. E a gente olhou a casa, eu fiquei encantado com a casa deles. Não fiquei, não, que inveja. Ai, nossa, um casalzinho, casou recentemente, já está tendo casa própria. Credo, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho 20 anos de casado e não tenho uma casa própria. Não, esquece isso. Glória a Deus, que casa linda. Está lá, né? Está lá na luta, mas o pedreiro é bom, então dá para relaxar, dá para descansar. Pedreiro ruim é uma zica, só Jesus. Mas pedreiro bom, a gente fica em paz. Gente, eu fiquei apaixonado pela construção, e por ver um casal de jovens que se decidiram por Cristo, que estão lutando, buscando, como todos nós que somos humanos, buscando viver uma vida de santidade, de amor, de alegria, vendo prosperar. Eu nunca vou deixar de falar
da S10 cabine dupla branca do nosso Domênico. Eu quero ver o Domênico de novo. Não sei se é branca ou se vai ser essa vermelho metálico, tipo Ferrari. Eu quero ver a Fabiana vibrando, chegando aqui na igreja de Hilux. Tá, irmãos, isso tudo é passageiro. Mas quem não tem alegria de ter o seu apartamento no Sete Vilhas, ou seja lá onde for, né? Que tem a piscina, que tem uma academia, para a gente não gastar mais dinheiro com academia, né? Quem não quer? Carro novo, namorada nova, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia até falar da Natália. Que caiu de braçada no Omar. Quando chegou, pastor, eu vou pro Omar. Falou, louco, você vai começar a namorar um turco, um libanês? Não, eu vou no mar. Eu vou levar minha filha pela primeira vez no mar. Falei, não, irmão, você falou Omar. Omar para mim é nome de um homem. Lá na cidade tem uma loja do Omar. Não é esse, mas tem vários Omar por aí, né? E a nossa querida Natália, pessoa maravilhosa, está na bênção, está na bênção. Hoje de manhã ela até, glória a Deus, fiquei feliz, ela e a filha dela foram ver o Omar. Pena que com crente acontece assim, né, irmã? 10 semanas de sol, aí a gente ganha uma passagem para a praia. Adivinha? Vai chover. Vai chover. Eu não sei porque Deus faz assim com a gente. É para testar a gente, né? Mas glória a Deus, eu fiquei feliz. Eu fico feliz, eu quero ver sonhos se realizando aqui. Porque amanhã de alegria precisa chegar para mim e para você. E se não chegou ainda, a culpa não é de Deus. A culpa é minha e sua. Por falta de fé. Por falta de fé ou por excedermos a nossa personalidade, às vezes, com os nossos achismos. Deus está te lembrando, existe um amanhã para todos nós, para cada um de vocês. Quem está vivendo uma noite de escuridão, Deus está dizendo que Ele está trabalhando para que a luz brilhe sobre você, que a sua manhã venha o mais rápido possível. Esse é o meu desejo. O tempo de Deus é maravilhoso, mas a gente tem a liberdade de falar, Senhor, abrevia e manda essa manhã maravilhosa mais rápido na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas. Você precisa, eu preciso, nós precisamos relaxar. Jesus está no agora. Jesus está no futuro. Jesus já sabe de tudo. A única coisa que permaneça. E não é permanecer só permanecendo, é na fé, no amor a Cristo, buscando fazer as noites virarem manhãs maravilhosas para a glória de Deus. Vamos murmurar menos e nos alegrarmos mais com o Senhor. Quando a pessoa passou por mim e falou isso aí, que vai destruir a minha vida, irmãos, eu não fiquei triste porque vai destruir a minha vida. Eu fiquei triste porque a gente só dá o que a gente tem. É uma pessoa digna de muita oração, porque não deixa quebrar as maldições familiares. Isso é triste. Isso é triste. Mas nós estamos aqui. Não deixe a sua noite prolongar demais. Se ela prolongar, você ora. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes Deus te acorda de madrugada, não é só para fazer xixi não, é para orar. Às vezes você vira do lado, acorda meio assustado, e daí tem dificuldade para dormir, ora. Não precisa ser de joelho não, irmãos. Fica ali na caminha, bota sua cabecinha no travesseiro e glorifica a Deus. Você vai lembrar de todos os irmãos, vai orar por todo mundo, vai orar até por quem fala mal de você. Porque esse é o nosso chamado. Que graça tem eu amar os que me amam? A manhã de alegria nunca vai chegar para quem ama só quem ama. A gente tem que amar os nossos inimigos, a gente tem que amar quem fala mal da gente. A alegria vem pela manhã, porém a noite é real, mas não é permanente. O Salmo 34, 19 no ponto 1. Eu vou ler rápido.
Os irmãos podem relaxar e não precisa procurar não. Salmo 34, 19, o justo passa por muitas adversidades. Quem são justos? Você, eu, nós fomos justificados por Cristo. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Quem aqui já não foi livre de situações adversas? Todos nós temos um bom testemunho para dar. E você que está vivendo esse momento adverso, o Senhor está te dizendo, eu te livro. Eu te livro. João 16, 33, neste mundo vocês terão aflição. Vocês quem? Nós. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Gente, ele venceu o mundo e ele está onde agora? Em mim e em você. Ele está aqui na igreja, ele está aqui. Ele está dentro de você. Você acha que ele disse que eu venci o mundo para quê? Para pagar de gostosão? Não. É para você refletir. Não está fácil, a sua noite está um pouco mais longa, mas a alegria está vindo para a sua vida, a sua manhã está chegando. Você só não pode vacilar. Quem impede a chegada da manhã na sua vida é você, sou eu, negligenciando a fé, e nós não podemos. 1 Pedro 5,10, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, olha que conversa, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória. Por quê? Para quem? Por estarem unidos em Cristo, unidos nele. Ele mesmo, o próprio Senhor, os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Palavra do Senhor. Aleluia! É isso aí, a gente não pode deixar. Tem coisas que vão ficar até a eternidade. Eu não sei como que vai funcionar no céu esse negócio de graças a Deus ou do nosso coroinha, mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa usufruir dessa rica oportunidade de ter um coroinha quase da minha idade, né? Ele é mais novo, alguns meses ele é mais novo. O Senhor está te dizendo que Ele quer trazer segurança, força e verdadeira segurança para a tua vida, mas nós precisamos entender que a noite é real, e você não pode desistir. Você não pode desistir. Você sabe a forma que você está desistindo. Às vezes é desistindo estando na própria igreja, sendo um flutuante. Não, nós precisamos usufruir disso. Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Somos filhos amados de Deus. Somos luz, somos sal, somos embaixadores, somos representantes do céu na terra. Mas a noite vem, ela vem, mas ela não é permanente. A dor faz parte da caminhada cristã, mas ela não é permanente. Deus permite noites, Ele está no controle de tudo. O inimigo não tem autoridade sem Deus aprovar alguma coisa, ele não faz nada sem aprovação de Deus. O inimigo não vai ser rei do inferno. O inimigo é o que mais vai sofrer no inferno, e aqueles que o seguirem. A dor faz parte da nossa caminhada, mas ela não é permanente. Deus permite noites, mas não permite que elas sejam permanentes. Nós falamos do sofrimento de Davi, do sofrimento de Jó, de Elias, porém Deus trouxe luz, trouxe vida, raiou o amanhecer para esses homens e muitos outros na Bíblia. Não raiou para a mulher de Ló, não raiou para Judas, não raiou para Acabe, para Jezabel, não raiou para o assistente de Eliseu, mas para nós, em nome de Jesus, vai começar a raiar hoje, nesta noite iluminada pela presença do poder do Senhor Jesus no nosso meio. A noite revela as nossas fraquezas, mas também revela a nossa fidelidade e comunhão com Deus. Cuidado, nessa noite difícil que você está vivendo, pensa bem, pensa bem. A palavra de Deus tem falado constantemente com essa igreja, por isso ela é uma igreja vida plena, porque Deus não deixa de falar e de alertar cada um de nós.
A noite pode até ser longa, mas ela nunca será permanente na vida de quem confia em Cristo. Não é de qualquer um, não. É de pessoas especiais. É de pessoas que confessam a fé, não só verbalmente, mas em ação. Nós precisamos entender. A noite é real, mas ela não é permanente. 2, a alegria vem pela manhã porque Deus estabeleceu o fim da noite. Lamentações 3, as misericórdias se renovam a cada manhã. Eclesiastes 3:1, conhecido de todos nós. Tudo tem o seu tempo determinado. Bem claro, a noite não é permanente. Vai amanhecer para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Senhor que diz isso. Eu só estou replicando. Eu só estou te lembrando o que você já sabe. Mas é necessário às vezes a gente lembrar. Existe o relógio de Deus. Não, eu acho que eu não li o Abacuque ainda, né? Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, essa visão, do fim que ainda não chegou, e não falhará, esse tempo vai vir, ainda que demore, que para nós parece que demore, espere no Senhor, porque Ele certamente virá e não se atrasará. Deus virá buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, mas nós precisamos andar na presença do Senhor. Nós não podemos ser Judas, nós não podemos ser Jezabel, nós não podemos ser rei Acabe. Nós precisamos ser crentes lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Irmãos, cada um aqui pensa de um jeito. É por isso que precisa essa ordem hierárquica que o Senhor colocou, porque nós precisamos entender que existe um tempo para todas as coisas. Até para o fim existe um tempo designado, mas Ele diz que a gente precisa esperar. Certamente esse tempo chegará. Deus, Ele controla o relógio que governa todas as coisas. Não sou eu, não é você. Nós não conseguimos acrescentar um segundo na nossa vida. Nós não conseguimos fazer nascer um fiozinho de cabelo, alguns, na nossa cabeça. Hoje nós estamos de pé. De repente, o Senhor nos chama. Acabou. Nossa, mas ele tinha uma aparência de saudável. Mas foi chamado. Foi chamado. Chegou a hora dele. Então, em nome de Jesus, Deus estabeleceu todas as coisas. E Ele garante na sua palavra que amanhã está nascendo para você. Amanhã está nascendo. Não tem jeito. Deus está organizando o cenário para o seu amanhecer. Nós atrasamos quando nós não estamos preparados para que amanheça. Às vezes nós não estamos preparados. Aí Ele trabalha o cenário para que a bênção não vire maldição, como a gente já pregou várias vezes aqui. O silêncio de Deus não significa sua ausência, e sim que Ele está trabalhando de forma invisível para que a sua noite finde. E a hora que a noite findar, o sol vai raiar, e é o sol da justiça. Deus faz justiça em meu e em seu favor. Descansa. Ele faz a justiça. A gente ora e permanece na presença dEle, e Ele fará a justiça. Descanse no tempo de Deus, porque Deus estabeleceu o fim da noite. Então descanse no tempo de Deus, evite precipitações e decisões impulsivas. Quantos de nós já erramos quando a gente toma decisão estressada? Quando a gente fica nervoso? Quando a gente fica nervoso e alguém ainda incita mais o nosso nervosismo, daí que sai só besteira. E depois a gente tem que voltar pedindo perdão e desculpa. E às vezes para pessoas que a gente não queria. Não é fácil. Evite precipitações. Confie mais quando não há sinais. Deus está trabalhando. Mais uma vez o Senhor nos diz: eu permito a noite, mas também estou preparando a sua manhã gloriosa. De Deus, irmãos, não tem manhãzinha. De Deus não tem só café com pão.
Deus prepara um banquete perante os nossos inimigos. Ele unge as nossas cabeças com óleo. Essa é a promessa dele para mim e para você. Nós precisamos permanecer. Ele estabeleceu o fim da noite, e o fim da sua noite está chegando. Último, a alegria vem pela manhã, e a sua manhã está chegando com restauração completa. Deus não dá nada pela metade. Deus não dá nada pela metade para aqueles que estão nele. Salmo 126:5: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Os que semeiam na noite com lágrimas, chega amanhã e vão colher com alegria. Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ama Deus, amanhã está chegando para a sua vida, e não será uma manhã chuvosa, vai ser uma manhã de um céu azul lindo para você. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Restauração completa. Por isso que eu gosto, a igreja nossa é pequena, então a gente conhece alguns sonhos. E assim, por mais que sejam sonhos humanos, de coisas materiais, gente, não tem coisa mais gostosa do que ver um irmão abençoado. A gente tem um monte de promessa aqui, né? Pastor, quando eu ficar rico, eu vou dar uma igreja grande para o senhor. Pastor, quando eu ficar rico, eu vou dar uma igreja grande para o senhor. Eu não quero saber como você vai ficar rico. Eu só estou esperando você fazer. Só que a gente não quer nada tipo vorcário. É vorcário tipo porcaria. A gente quer coisa de Deus. Em nome de Jesus. A galera que está ligada aí com os acontecimentos. Isaías 61:3: óleo de alegria em vez de tristeza. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Unção, poder do Espírito Santo para mim e para você. Mas para os que estão fiéis ao Senhor. Para quem não está fiel, está interrompendo, mas está aqui. E Deus está dizendo: acorda, cai na real. Não é assim que é o meu reino. A manhã de Deus não é apenas um alívio, é uma transformação completa. É por isso que a nossa igreja se chama Vida Plena. Não é porque eu caí de paraquedas aqui. A irmã Marina sabe disso. Quantos anos a irmã Marina me abraçou aqui? Estou olhando por você e eu sei que vai chegar o seu dia. Eu me lembro uma vez que um irmão que não está mais aqui ligou para mim. Pastor, a gente teve uma reunião lá na igreja, o pastor disse que ele faz um boteco lá se ele quiser na igreja. Eu falei: irmão, descansa, calma, está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Teve uma outra pessoa que falou: pastor, se o senhor não vir durante tanto tempo, eu vou lá para a igreja da cidade. Aí eu já cheguei: ô senhor, eu não posso perder essas pessoas não, senhor. E eles não estão errados, mas assim, acelera o processo aí. E no dia 18 de janeiro de 2018, o Senhor acelerou o processo, e essas pessoas que eu estou falando estão aqui. Então assim, a gente não chegou de paraquedas. Eu tenho uma voz de galinha carijó, eu não tenho uma voz de radialista. Queria até ter. Evandro, todos estão bem? Ele me conquistou pela voz. Eu falei: opa, essa voz é diferente. Mas está lá. Olha, você viu? Mas está lá. Não saiu uma galinha carijó aqui. Glória a Deus. Daqui a pouco o João vai pregar no Connect. E é questão de tempo para o seu João. John Wesley, marido da juíza Débora. É tenso o negócio. Vai estar pregando aqui. Evandro, com todo carinho e amor, está passando a perna na patroa, vai pregar antes dela. Glória a Deus. Daniel Boom, está lá em cima? Está ganhando dinheiro, está certo, precisa, para terminar aquele palácio precisa, e para ter 5 filhos, só misericórdia. Eu acredito que no segundo vocês vão rever esse pensamento. Eu acho que 5 é muito. Conversa com a irmã Aline, que a irmã Aline já fez uma cara lá atrás, tipo, é louco.
Não, a gente tem a irmã Aline, mas parece que a irmã Luciene ganha de todo mundo, né, irmã Luciene? 7, mas ela é da nossa geração, que aguenta tranco. Essa geração, 5 é muito. E no meio do caminho entra um cachorro, entra um gato. Meu Deus, tem misericórdia. Tem um parente que cola na gente. Só Deus para ter misericórdia. O nome da nossa igreja não é vida plena de bobeira não, irmãos. É para a gente buscar viver a vida plena. A vida completa, a vida abençoada, a vida de santidade, a vida de... Tô na rodinha e sem querer eu começo a falar mal. Eu preciso cair na real e parar. Nós precisamos, dá tempo. O Senhor está dizendo que dá tempo. Jesus não apenas tira as dores, como está aqui, chegar à restauração, amanhece com a restauração completa. Vida plena é vida completa, não é vida pela metade. O Senhor vai trazer a paz no seu coração de alguma forma. Jesus não apenas tira dor, Ele dá sentido a esta dor. E com a restauração, Ele transforma em testemunho, ministério e vida plena. Essa noite que você está vivendo aí, que está longa demais, se transforma num ministério e num testemunho que vai salvar pessoas, vai salvar familiares teus, nossos. Vai trazer alegria para a igreja. Porque, irmãos, a gente, com a vida plena, a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Eu contei uma situação para vocês chorarem comigo e orarem por mim. Mas a alegria, ela vem pela manhã para mim e para você e acabou. A gente só precisa estar com as mãos limpas. Que aí, o Rei da Justiça vai brilhar em seu favor e no meu favor. O maior exemplo de qualquer situação, falamos de Jó, falamos de Elias, falamos de Davi, mas o maior exemplo é Jesus. A cruz foi à noite, a ressurreição foi a restauração completa pela manhã. Por isso estamos aqui e estamos alegres, porque você está recebendo uma palavra. Seja manso, tenha um espírito ensinável. É duro ter que corrigir alguém. Eu não gosto de ser corrigido, mas eu entendi que para ser manso, eu preciso ter um espírito ensinável. Eu não sei tudo. Nossa, quem dera que eu soubesse só um pouquinho. Nós estamos no mesmo barco. O maior exemplo foi Jesus. Pensa aquela noite. Quantos de nós já suou sangue em favor de alguma situação difícil? Mas amanhã raiou para ele, e é um excelente exemplo para você. Se Davi não é bom exemplo, se Jó não é bom exemplo, se Elias não é bom exemplo, Jesus é o melhor exemplo. Deus sempre transforma as lágrimas em sementes de milagres. Se você mudar o teu coração, o teu pensamento, o sol da justiça nascerá sobre a sua vida. Você vai ser abençoado, o Senhor vai te elevar, você vai subir de degrau, Ele vai dar um upgrade em você, né? Ele vai atualizar o seu sistema. Do contrário, vai dar problema para você. Não desperdice sua dor, aprenda com ela. Continue fazendo bem, mesmo ferido. É doloroso, mas é verdade. Creia que sua história ainda não terminou. Tem restauração completa chegando para mim e para a sua vida em nome de Jesus. É o Senhor que ministrou essa palavra na minha vida. E Ele me encheu de alegria, mesmo sabendo em dias difíceis, que Ele está trabalhando para o sol da justiça, para a manhã gloriosa nascer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Não desista, sua manhã de restauração está chegando, como diz Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o versículo vai mais longe. Vocês voarão como águias. Que coisa gloriosa que o Senhor... Você vê, o Senhor não tem nada de ruim para nós, Ele só tem coisa boa. Para uma restauração completa, precisamos nos comportarmos bem durante a noite. Durante a sua dificuldade, a sua luta. É você que está vivendo, é você que está sentindo. Eu posso chorar com você, eu posso sofrer um pouco com você, mas quem sofre de verdade é você. Quem sabe a dor do teu sofrimento é você. Eu tenho ideia. A Bíblia diz que eu posso chorar com você, eu posso tentar te ajudar, mas o seu sofrimento eu não consigo pegar ele para mim, e nem posso, porque a sua cruz é sua cruz, e a minha cruz é minha cruz, e a gente se ajuda
porque nós queremos subir junto. Nós somos vida plena real, não é só o nome da igreja, são vidas plenas aqui, vidas completas e abundantes que nós precisamos viver. Permaneça firme, continue buscando a Deus, mesmo às vezes sem vontade. É esquisito, né? Mas é. Nem todo mundo gosta de ir na célula. Nem todo mundo gosta de vir de manhã no CT VIP, não pela aula do professor Teles. Mas é que, eu trabalho de segunda a sábado. O único momento que eu tenho para dormir um pouquinho, e se marcar não dorme, porque o nosso sistema, o nosso relógio biológico acorda a gente. Adore na dor. O louvor fortalece o espírito e a alma. Quando você estiver muito mal, coloca um louvor. Gente, a tecnologia está para nós. A gente pode usar ao nosso favor. O YouTube, tudo tem uma palavra. Em qualquer rede social você vai achar algo de Deus para te animar. Então, em nome de Jesus, controle a sua mente, alimentando-se com pensamentos que tragam esperança. E a nossa esperança é Cristo. Você quer entender Cristo? Palavra do Senhor. Miqueias 7. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sabe, às vezes na sua casa não é fácil, às vezes na sua casa é uma treva, só tem você de crente. Está aqui, Embora, palavra do Deus para o seu coração. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor é a minha luz, a tua luz. Ele está dizendo, eu vou raiar a luz lá naquelas trevas lá. Eu vou dissipar aquela desgraça lá, e vou encher de graça. Salmo 30. O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre. Dança alegre, vou dar uma dica para os irmãos. Vem a música, é assim, irmãos. Seja qual for a melodia, eu sou assim, bonecão de Olinda. É o meu jeito de adorar. Já tem uns irmãos que já tem uns passinhos, mas assim, né? O Domênico é perito em passinho, né? O Domênico é da época das baladas doidas aí, né, Domênico? Com aquele cabelão de Mel Gibson, né? Meu Deus! Deus vai transformar em alegria essa situação que você está vivendo. Deus é especialista em transformar cenários. Ele pega noites de dor e transforma-as em manhãs de alívio e de alegria. A noite não é o fim da sua história, é apenas o intervalo antes da completa alegria que vem com a vida plena.